Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde para quem está chegando. Vamos que vamos, minha gente, meu povo, para mais um episódio, mais uma live do nosso projeto 447. Essa semana nós tentamos fazer na segunda-feira às 3, né, às 15 horas. Mas tivemos alguns imprevistos, alguns problemas aí, o Instagram não estava querendo saber de brincar com a gente. Então, hoje a gente vai que vai, é hoje que a gente vai falar sobre um tema muito importante, que muitas pessoas procuram, muitas pessoas precisam, muitas pessoas buscam, né, que é o emagrecimento aí. Então, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões envolvendo o emocional, o mental, né, que de repente não são tão abordadas num processo de emagrecimento, né? Então, do ponto de vista fisiológico, existem vários passos, vários procedimentos que a gente tem que tomar ali e que grande maioria das pessoas já sabem, já conhecem, que é ter uma alimentação mais saudável, com bastante fruta, verdura, legume, se hidratar bem, ter uma boa noite de sono, né? Tomar bastante líquido ao longo do dia, ter uma boa noite de sono, se movimentar, ter um bom manejo da questão do estresse, as condições aí do estresse, né? Então, isso tudo, grande maioria das pessoas já sabem que é preciso para um processo de emagrecimento. Não só a questão de você ingerir uma quantidade menor de calorias do que você gasta, né? Mas a gente tem aí a interferência também de vários fatores externos, né? Então, o estresse interfere também na forma como a gente vai comer, em como a gente vai processar o alimento, na qualidade do nosso sono. Durante o sono, o nosso corpo faz todo um processo de eliminação de toxinas, restauração do metabolismo, de hormônios que são necessários aí para restabelecer e mandar embora aquilo que a gente não quer, inclusive as gorduras, né? O excesso de gordura que causa processos inflamatórios no nosso corpo. Então isso muitas pessoas já sabem, não é novidade para a grande maioria das pessoas, mas por que então muitas pessoas, apesar de saberem, não conseguem fazer o que precisa ser feito, né? Então a gente vai entender alguns bloqueios, algumas questões mentais ali que podem estar relacionadas nesse bloqueio aí pra gente tomar os próximos passos. Então, para isso, eu convidei uma pessoa muito especial, que é hipnólogo e hipnoterapeuta, acho que eu posso dizer assim, mas ele já vou colocar ele aqui para conversar com a gente. Meu primo, pai de 4 crianças, né? 4 crianças lindas, maravilhosas, que tem muita bagagem, muita história bacana para dividir aí com a gente. Então, por isso, excepcionalmente essa semana, a gente mudou o horário do nosso projeto e aí a gente vai atender a agenda, né, do nosso convidado de hoje, que eu já vou colocar pra dentro para conversar com a gente, porque já tá aqui. Então, deixa eu já convidar o Camilo para nossa live e hoje vai dar tudo certo. Vamos. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar. Aê! Agora foi, tá me escutando? Agora foi, tô escutando. Tem um chiadinho no fundo. Se eu não sei se é do fone. Parece um apito. Não, aqui tá silencioso. Deixa eu ver se essa. Confirmem aí. Melhorou? Parece um apito no Eu tô fundo, escutando assim, também. um chiadinho Tô escutando de também. panela de pressão. Mas dá pra eu te ouvir perfeitamente. Antes, na lá tava escutando antes você falando, agora que eu entrei não tô escutando. Deve ser. Aí, agora parou.
É, cigarra, Não né? fiz A nada. Thelma falou, parece mesmo um barulho de cigarra, não Fiz sei. nada. Ah, pode ser lá fora, então. Ó. Um Sei, chiado, sério. né? Bom, vamos que vamos. O Vambora. importante é que a gente conseguiu, que Que deu bom, que certo. bom. Então, Que primeiro dure eu assim. quero te agradecer por ter aceitado, por ter Também topado, agradeço aí. por ter tentado aí na segunda, que não deu certo, mas tudo bem, tudo coopera Pois pro é. nosso bem. E aí você pode se apresentar para o pessoal, falar quem é o Camilo e como que a hipnose, que a gente Quem começou a sou eu? falar na segunda-feira, como que a hipnose entrou na sua vida aí, então. Sim, pois é. Eu sou Camilo, eu tenho 36 anos, eu sou professor. Ixi, comecei. Ei, gente, vamos que vamos. Olha, a internet aqui é para estar funcionando lindamente. Ontem eu até chamei uma equipe técnica para dar uma verificada nos equipamentos aqui. Então, é para sair essa live hoje. Se Deus quiser, oremos. Enquanto isso, gente, enquanto o Camilo vai restabelecendo a conexão dele ali, que eu acho que a conexão caiu, tá vendo? Acho que a conexão dele não tá muito bacana. Compartilha, aproveita, compartilha essa live com quem vocês acham que pode se beneficiar, tem algum interesse nesse tema, quer entender um pouco mais, né, o que acontece. Aqui tem um aviãozinho, quando a gente clica você consegue compartilhar, e aí a gente fala, né, todas as pessoas que fazem live falam disso, porque dessa forma o Instagram tem um algoritmo aí, a forma como ele funciona, ele entende que essa live é interessante, que é relevante e entrega esse conteúdo para mais pessoas. Então, mais pessoas ali conseguem saber que a gente está online aqui ao vivo e conseguem acessar também. Então, compartilhem com quem vocês, né, quiserem aí, que acreditam que vão se beneficiar, né, do conteúdo que a gente vai tratar. E coloquem aqui para mim nos comentários quem de vocês já tentou fazer alguma dieta, já tentou coisas malucas para emagrecer, ou precisa emagrecer e não consegue, conhece alguém. Compartilhem comigo aí nos comentários enquanto a gente espera o Camilo entrar. Deixa eu ver se ele já tá. Aham. Vamos lá. Tô tentando novamente enviar essa solicitação aqui para ele. Vamos ver. Vamos ver. Vamos que vamos! Não é possível. Pronto. O que está acontecendo? Então, eu tenho acho 36 anos. Bombástico, sabe? Eu já vou falando. Vai que dá. Ó. Eu tenho 36 anos. Calma. Mas eu tava falando que eu conheci a hipnose quando eu tinha uns 12 anos, né? Com 5 Points, o nome dele. E, assim, eu tô 36 agora. E desde 2016, que eu comecei a ver que era possível aprender hipnose. E eu, antes de conhecer a hipnose, eu conheci um curso de criatividade. Fiz um curso de criatividade. Dentro do curso de criatividade, eu conheci o coach. E aí eu fiquei apaixonado pelo coach. O curso de criatividade foi com o Murilo Gun. Legal. E aí depois eu conheci dentro do curso o coach, que eu só tinha ouvido falar em 2016 isso. Aí eu achei interessante, eu quero fazer isso. E eu procurei a criatividade para abordagem com meus alunos. Então, eu sempre procurei alguma coisa que me ajudasse na sala de aula. Eu estou na sala de aula desde 2011. Mesmo, fala aí pro pessoal que não conhece. Sou professor. Eu falo que é de matemática, mas é uma desculpa para conversar com meus alunos sobre várias coisas. Tem vezes que ela de quê, professor? Ela de matemática? Eu gosto de conversar com os alunos sobre várias coisas. Então, se tiver aluno meu aí, tinha uns alunos que assistem minha live. E aí eu falo sobre várias coisas, não só sobre matemática. Matemática eu uso como uma desculpa para abordar os alunos e fazer aulas ser mais divertidas para eles. Eu gosto de falar para eles que eu dou minha aula como eu gostaria de ter minha aula. Então, a interação com eles é bem grande. E eu sempre procurei forma de melhorar isso. E faz quanto tempo isso que você procurou o curso de criatividade? Criatividade foi em 2016 que eu fiquei sabendo. Eu dou aula desde 2011. Então, em 2011 eu entrei na secretaria e eu comecei a procurar alguma forma. Então, o curso de criatividade veio como uma solução para mim de melhorar a forma de lidar com meus alunos. E foi muito bom.
E assim, eu fiquei apaixonado pelo curso, eu recomendo, é fantástico. Aí depois eu fiz o coach e eu falei, caramba, que massa. Foi muito bom Você também. fez, Mas né, o eu sempre fiquei processo sentindo alguma coisa. com Paulo Vieira, né? Eu fiz com o Paulo Vieira, mas o curso de coach eu aprendi com o José Roberto Marques. Tá. E depois eu ainda fiquei sentindo falta de alguma coisa. Eu falei assim, não, no coach muito bom. Mas algo ainda ficou faltando. E aí eu conheci a hipnose dentro do curso de coach. E aí eu falei, não, eu quero fazer o curso de hipnose agora. Na verdade não foi dentro do curso de coach. Eu estava fazendo o curso de coach quando eu conheci a hipnose. Foi com o Pyong Lee. O Pyong Lee estava fazendo hipnose. Eu acho que tem como aprender isso. Aí ele falou do curso que ele fez. E eu quero fazer esse curso também. E eu me programei para em 2018, ou seja, 2 anos depois, eu fazer o curso. E aí deu certo. Eu consegui fazer o curso e foi assim. Foi o que estava faltando. Eu falei, é isso que eu queria. É isso que estava faltando. Aí E eu hoje, achei como é que você fantástico. usa a hipnose? Antes de conhecer a hipnose... Pode falar. Ixi, deixa. Oh, meu Deus. O Gilson falou aqui, ó, o cara gosta de criança mesmo, tem uns par em casa e ainda dá aula. Pois é, gente, Camilo é pai de 4 crianças incríveis, 2 meninas e 2 meninos. Os meninos são mais novos, acho que o C, depois você me confirma aí, o mais novo tá em 3, voltou, maravilha. E o segundo mais novo dos meninos, se eu não me engano, é 4 ou 5. Então, assim, é escadinha mesmo, gente. Acho que ele fez hipnose para dar uma hipnotizada nas crianças em casa, vai saber, né? Aí você me fala, Cá, se você usa hipnose com as crianças também. Eu tô voltando o caminho aqui. Aê! O mais novo tá com 3. E o José Lucas? Ele tá com 5. 5. Maria Cecília fez 8 e a Camila tá com 9. Maravilha. Os 4, meus 4 tesouros. E aí eu tava falando que eu vi o curso de Pyong, né? Eu marquei de fazer o curso. Aí deu certo, era o que eu esperava. Eu acho que parei aí, né? Era o que eu queria encontrar na hipnose, eu encontrei. O que eu queria encontrar para ajudar meus alunos, eu encontrei na hipnose. E acho que estava falando alguma coisa, mas eu esqueci agora. Como é que você usa, depois que você aprendeu, né, você fez o curso, se formou, fala um pouquinho assim, bem brevemente, como é que funciona se tiver alguém que tem interesse em fazer o curso, né? Onde que foi que você fez? E aí, como é que você usa a hipnose hoje nas suas aulas? Certo, eu fiz o curso na Omni. É a maior escola de hipnose que temos atualmente no Brasil. Eu não sei se mundialmente continua sendo a maior, mas ela é bem famosa. E como é que eu uso a hipnose? O que mudou? Porque eu tava falando, falei assim, que antes eu vi o vídeo de hipnose, e aí depois que eu fiz o curso, eu comecei a ver os vídeos de hipnose totalmente diferentes. Porque antes a gente vê aquele vídeo e fica, nossa, parece mentira, deve estar fingindo e tal. E quando a gente entende, a gente percebe que aquilo ali é real. E por que é real? Porque as pessoas que estão ali envolvidas querem que seja real. Então a hipnose ela funciona como uma comunicação entre as pessoas. Se eu falo para a pessoa, fecha o olho e relaxa, você vai estar seguindo minhas sugestões. Então isso tudo é consensual, não tem nada de você, eu vou te dominar, tem alguns mitos assim. E como é que eu uso na sala de aula? É a comunicação. Eu vejo a comunicação que eu tenho com meus alunos, eu gosto de fazer meus alunos ir para o quadro, na frente do quadro. Tem alunos que não querem ir. Aí eu começo a fazer um pouco da hipnose, dando sugestão. Falando, não, vai ser legal, você vai sentir... Eu brinco muito falando que ir pro quadro é como se ficar apaixonado, porque você sente frio na barriga, tem uma tremedeira, suadeira, para incentivar meus alunos. E aí eu consegui fazer todos os alunos no quadro, e tinham 5 que não queriam ir. Tinha uma menina lá, não, eu sou muito tímida, não quero. Não, você pode continuar com a sua timidez. Então, assim, eu dou sugestões, porque a comunicação, a hipnose trabalha muito isso. Então, a forma como você usa isso, como você usa a sua comunicação com as pessoas, você pode colocar a hipnose sem as pessoas perceberem que é hipnose, porque a gente tem a ideia de que hipnose é aquela só na hora de tá domingo, olho fechado. Não, hipnose acontece o tempo todo. São sugestões. Tá, então, antes de você entrar um pouquinho mais a fundo na questão da hipnose,
tem gente que está perguntando aqui se você usa em casa. Bom, né? Eu acredito que sim, como você está falando, né, da questão das sugestões. E acho que Sim. antes disso, como é que funciona o curso, Camilo? Porque eu acho que tem gente que perguntou como funciona. Já que eu não sei se a Jaque Lima quer saber como funciona o curso, como funciona a hipnose em si. Mas explica um pouquinho como é que funciona o curso, o treinamento, rapidinho. Sim, o Gil perguntou aí que a hipnose de palco que eu falo em sala de aula. Não, em sala de aula, quando eu falo com os alunos, é na comunicação mesmo. Sugestões positivas. Eu posso até, assim, às vezes eu uso a hipnose de palco quando os alunos querem, mas eu sempre deixo claro que é sendo hipnose. Eu nunca... E sempre em intervalos, assim, eu não vou parar minha aula de matemática, bora, vamos fazer matemática, vamos fazer hipnose aqui. Não rola isso, mas assim, nos intervalos eu gostava de fazer. Hoje, por causa da pandemia, tem sido evitado, né? Mas na época que não tinha pandemia, eu gostava de fazer no intervalo, mostrar para os alunos, explicando para eles como é que funciona a hipnose. E o curso, como é que funciona? O curso você tem explicação de como a mente funciona. Ao você entender o processo que a mente trabalha, você começa a ver como a hipnose trabalha daquela forma. Você faz toda a história de como surgiu a hipnose. Então, você começa a ver assim, as peças se encaixando. Ixi, calma aí. Ixi, caiu de novo. Vamos por partes, gente. Vão mandando as perguntas aí, que aí a gente já vai selecionando para ele ir esclarecendo. Eu acho que é importante a gente entender mais ou menos como é que funciona, né? Ele vai falar rapidinho do curso, mas eu vou pedir para ele explicar melhor como que a mente funciona, porque eu acho que se a gente entende como que a nossa mente funciona, a gente vai entender muito essa questão da hipnose, né? O que é, na verdade, hipnose? E será que a gente não é hipnotizado o tempo todo, né? Voltando. Vou caindo e vou levantando aqui. Vamos dessa forma, não tem problema nenhum. Então, aí quando você está no curso... O curso é um mês, algumas horas? Foi uma semana de imersão. Então começava tipo 8 horas da manhã e até umas 6 horas da tarde, direto. Eu acho que era isso. Eu não sei se a Amanda tá aí, ela fez o curso comigo. A Amanda pode confirmar como é que foi o horário, mas era o dia inteiro. E foi bom, muito bom, foi fantástico. É um outro mundo, que começa a enxergar diferente as coisas. A imersão do curso. E essa imersão, né? Essa hora estendida, tem um porquê de ser dessa forma o curso? Você consegue explicar um pouquinho como que isso age, né, no nosso consciente, subconsciente? Se você puder primeiro explicar como é que funciona a mente, para as pessoas entenderem, e por que do curso ser dessa forma, né? De tantas horas aí em imersão. Então, é imersão porque já se sabe que quando você está focado ali por muito tempo, estudando, não de forma igual a gente tem na escola, mas é uma forma bem didática, você consegue absorver melhor o conteúdo. Então, assim, você fica imerso o tempo todo com informações novas e isso te ajuda a ter um aprendizado maior. No curso fala da mente, e aí separa a mente na teoria que é em 3 partes. Tem a mente consciente, a mente inconsciente, consciente, e a mente que você... Na verdade, é 2 partes, né? Acho que eu tô me confundindo agora. Inconsciente e consciente. Subconsciente, consciente. Isso, lembrei. As 3 partes. Consciente, inconsciente e o subconsciente, né? E aí na mente consciente a gente tem as partes racionais. Então, assim, cada mente trabalha uma parte da gente, onde a gente acha que quem está no controle é a mente racional, que é a consciente. Mas ainda tem a inconsciente e a subconsciente. A subconsciente que é a das emoções. Então a gente não tem controle disso. Elas estão ali o tempo todo. E é isso que atrapalha a gente, às vezes, a conseguir fazer uma dieta, às vezes a ter uma motivação melhor, porque a gente não está tomando conta daquilo. Racionalmente, quem nunca, né, falou, não, amanhã eu vou acordar cedo, e quando dá o despertador, está completamente... É outra pessoa, não é a mesma que prometeu que ia acordar de manhã. Por quê? Porque você está com a parte emocional diferente também. Quando você estava lá antes de dormir, você estava com uma parte emocional que, não, vamos lá. E aí quando você acorda, já está a parte emocional querendo falar, não vamos não. Mas a parte racional eu falei que ia, vamos. E não adianta. Essa motivação, a gente aprende lá na hipnose, ele fala, tem estudo que mostra que é como se fosse uma bateria, a motivação, e vai se esgotando. E aí quando acaba, você fica desanimado. Então você começa a fazer uma academia todo pilhado, vamos lá. Mas aí vai acabando, como se fosse uma bateria. Quando acaba, você para de ir, você desanima,
Por quê? Porque é como se fosse bateria. Aí você tem que recarregar. Como é que você recarrega? Tendo mais, mudando a forma como você estava usando aquilo ali. Como você estava usando a sua motivação. O que estava te motivando antes pode não estar mais agora. Isso é importante você sempre estar focado. O que te motiva? Para que você está fazendo isso? Porque às vezes você acha que por um motivo e é outro por trás que você não tem consciência. Está lá no inconsciente. Então a hipnose te ajuda a ter essa clareza. Aonde está a sua motivação? Será que é isso mesmo que você quer? Às vezes a pessoa quer emagrecer para ficar bonita. Mas será que é importante realmente você ficar bonita? Será que não tem outra coisa que está por trás ali que está te bloqueando? Não é só ficar bonita? Então, assim, tem várias coisas que podem estar por trás daquilo que você acha, você tem um motivo racional, mas o que é inconsciente? Será que você tem acesso a isso? Com a hipnose a gente consegue acessar isso. Por isso que vai ser uma ferramenta de autoconhecimento. Eu acho a melhor ferramenta de autoconhecimento que existe, porque você realmente entra dentro de você, se na sua parte você não tem a razão ali. Às vezes as pessoas nem sabem, né, que essa parte da gente existe. Acho que eu sou muito racional. E a emoção? Na verdade a gente é mais emocional e não se percebe, não se dá conta disso. Não sabe de onde vem, né? Bom, o treinamento que eu tô fazendo, a gente entende mais ou menos como que isso funciona. A gente usa também a hipnose para acessar, né, vários bloqueios, várias crenças. Laia, eu vou falando aqui para vocês. Então, nesse treinamento que eu tenho feito, uma terapeuta incrível, a gente consegue acessar e entender. Então, o Camilo falou que a nossa mente é dividida em 3 partes. E por que isso acontece, né? Por que ela tem essas 3 partes? Se a gente for imaginar o tanto de informação, o tanto de coisas que a gente acessa o tempo todo, e se a gente tivesse com isso sempre na parte consciente, a gente teria muita coisa para lidar ao mesmo tempo. Se a gente tivesse todos os eventos, todas as informações pelas quais a gente passou por toda a nossa vida ali sempre disponível, como se a gente tivesse uma empresa e aí a gente usa diariamente alguns documentos, alguns papéis ali para fazer algumas transações, e aí esses papéis, esses documentos, eles ficam expostos ali em cima da mesa. Só que se a gente for pegar o histórico de toda a empresa e deixar tudo em cima da mesa, fica impossível você encontrar aquilo que você precisa para você acessar, né, naquele momento. Então, você vai ficar com a mesa toda bagunçada. Então, você faz o quê? Você arquiva aquilo que você não está usando e você deixa ali exposto sobre a mesa só as informações, os documentos realmente relevantes. Então, é isso que a nossa mente faz. Ela arquiva várias informações que você não precisa ali e aí deixa no consciente aquilo que você utiliza com mais frequência. Vou colocar o Camilo de volta aqui, aí ele confirma se é isso mesmo, se eu não tô falando nenhuma abobrinha aqui. Vamos lá. Então, por isso que o que está controlando, o que está dando destino para nossa vida, muitas vezes está guardado nas gavetas, né? Então, a gente precisa ir lá, abrir essa gaveta, tirar esse documento, olhar ali para ver, nossa, né? O que será que está acontecendo? Então fala aí, Cá, eu tenho mais ou menos uma explicação do porquê a nossa mente é dividida, né? Isso aí que você falou, achei legal, gostei. Isso tem a ver com os hábitos também, porque os hábitos não é consciente, né? O Gilson falou aí, você respirar, por exemplo. Isso aí é inconsciente já. Aí quando você consegue criar um hábito, você faz aquilo lá de forma mais fácil. A nossa mente, igual você falou, ela quer economizar energia, ela quer fazer da forma mais fácil, senão a gente vai ficar perdendo muito tempo fazendo coisas racionais. Então, quanto mais hábitos a gente criar para fazer coisas, rotinas saudáveis, melhor. E a hipnose ajuda a criar esses hábitos. Você consegue estabelecer de forma melhor ligações na sua mente para você criar novos hábitos, de forma que você possa realizar as coisas que você quer sem aquela motivação que é limitada, uma hora acaba, ela não vai mais acabar, porque já virou um hábito. Acordar cedo, fazer exercício físico. E aí tem livros que falam sobre isso, né? A repetição gera hábitos. Isso tudo te ajuda a ter uma forma melhor de lidar com a situação do dia a dia. Porque na medida que você criou o hábito, você acaba fazendo automaticamente sem ter que pensar, e aí você consegue economizar energia. Então, por isso que quando a gente vai criar um hábito novo, eu acredito que seja
mais difícil, porque nesse momento que a gente está fazendo uma atividade nova, a gente está usando muita energia. Você tem que pensar de uma forma diferente, você tem que fazer coisas que você não estava acostumado a fazer, e o seu corpo, a sua mente quer te proteger ali, né? Se a gente for pensar, né, na nossa história, na evolução, a gente precisava guardar energia para sobrevivência, porque na época das cavernas ali, a gente, né, tinha um frio tremendo, então a gente tinha que estocar, reservar ali energia, né? Então, quanto menos ação, menos movimento ali, menos energia, melhor seria para sua sobrevivência. Então, eu acredito que é por isso que a gente tem essa dificuldade para adotar um novo hábito aí. Imagino que sim, eu acho que o organismo, na verdade, sim, os hábitos, às vezes, a gente cria hábitos que são ruins pra gente. Que assim, são ruins pra gente, pra nossa mente consciente. É algo que a gente não queria fazer, né? Por exemplo, ficar na cama o dia inteiro. A gente, é muito melhor, é muito... E se a gente criar esse hábito, é muito mais fácil do que criar o hábito de fazer uma caminhada, de acordar mais cedo. Então, o nosso organismo, ele quer criar hábito o tempo todo. Mas que tipo de hábito que a gente vai querer criar? Então, assim, racionalmente, a gente quer criar hábitos saudáveis. Mas se a gente não ficar consciente disso, de que a gente vai criar hábitos não saudáveis para o nosso organismo, ele vai querer lidar ali com a forma que é mais fácil para ele. Ficar economizando energia, não sair de casa. Então, tudo isso a gente pode trabalhar na comunicação. Então, quando eu falar de hipnose, por que a hipnose ajuda? Perceba o seguinte, quando... A conexão do Camilo hoje não está colaborando muito, mas vamos que vamos, gente. Me contem aí se vocês têm alguma dúvida, se vocês estão conseguindo entender, tem alguma questão, né, que vocês querem que a gente aborde. Vamos lá. E aí já o Camilo entra de novo. Caiu não? É um tema aí bastante diferente, eu acredito que nem todo mundo tem consciência, né, dessa ferramenta. E aí a gente já vai falar um pouquinho sobre alguns mitos, né? Por que será que as pessoas têm tanto medo, né, da hipnose? Como é que ela funciona? Deixa eu chamar o Camilo de volta aqui para nossa live. Peraí. Vamos que vamos, Cá. Não cai não, que você... Tem muita informação ainda boa para passar para o pessoal aí. Acho que já ele entra. Vamos lá. Voltei. Pronto? Pronto! Então, toda vez que eu falar de hipnose, eu estou falando da comunicação que a gente tem. Então, assim, no curso fala, toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, se a gente trabalhar dessa forma, que toda hipnose é uma auto-hipnose, a gente pode fazer muito mais a auto-hipnose, que é com nós mesmos. E trabalhar a auto-hipnose é você dar sugestões para você mesmo, sugestões positivas. Então, assim, eu quero melhorar o hábito de acordar cedo. Então, você trabalhar isso, de como você se sugestionar para você melhorar esse hábito que você quer. Acordar cedo, por exemplo, de emagrecer, eu tenho que comer saudável. Que tipo de coisa que eu posso falar para mim que vai me ajudar a evitar comidas que eu sei que vai prejudicar o que eu estou querendo buscar. Então, assim, ter claro o que você quer buscar e trabalhar a comunicação, que é te dando as sugestões. Quando você trabalha sugestões com você mesmo, isso facilita para você já começar a criar novos hábitos. Então, toda vez que eu falar de hipnose, eu falo assim, tenta, né? Mas quem tenta não consegue. Então, toda vez que eu falar de hipnose, lembre que é sugestões com você mesmo, auto-hipnose. E aí é a forma que você se comunicar. Quando você conhece a hipnose, você começa a perceber melhor isso. Essa forma de se comunicar não só com os outros, quando você vai fazer uma hipnose com outras pessoas, mas principalmente com você mesmo. E aí tem... Por que será, que as pessoas têm tanto receio, tanto medo, de onde vierem os mitos, né? Fala um pouquinho dos tipos de hipnose e como que funciona, de repente, uma sessão. Então, se eu identifiquei que eu tenho alguma coisa que me bloqueia, o que eu percebo muito em relação a melhorar a nossa saúde e a emagrecer, principalmente, é que muitas vezes a ideia que a gente tem do esforço, né, das ações que a gente vai ter que tomar para poder emagrecer, não é tão
vantajosa quanto a ideia que a gente tem de ficar na posição onde a gente está, porque tudo a gente tem ganhos, né? Então a gente tem também ganhos ficando na posição onde a gente está. Então, de repente, eu consigo comer de tudo, eu, de repente, tenho uma ideia de que para emagrecer eu preciso restringir, eu não vou poder comer aquilo que eu gosto, eu não vou poder sair com os amigos, eu não vou poder curtir, eu vou ter que fazer muito exercício, vou me sentir dolorida, vou ter que ter muita disciplina. Então, tudo são, acredito que crenças ali, coisas que a gente de repente acredita e às vezes é inconsciente, elas estão ali, a gente nem faz ideia que elas estão ali, que faz com que, isso tudo dá muito trabalho, então eu ganho mais ficando onde eu estou, né? Da forma como eu tô, acordando mais tarde, sem disciplina, comendo do jeito que eu quero, né? Saindo, porque eu acredito que eu tenho que abandonar totalmente isso tudo para eu tomar, para chegar no corpo e na saúde que eu quero, quando na verdade isso é uma crença, né? Então, fala um pouquinho aí sobre de onde surgiram os mitos, o medo, né? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em aceitar, né? Então, os mitos e os medos eu acho que veio mais por causa da hipnose de palco. As pessoas viam aquela hipnose de palco e eu acho que ficava assustado, né? Porque o que está acontecendo ali? As pessoas estão sendo dominadas, elas estão fazendo coisas que ela não queria. Então, tudo isso, quando o público vê, acho que começa a ter essa sensação. Nossa, a pessoa está se sujeitando àquilo, ela está comendo coisas que ela não queria. Está comendo uma cebola achando que é maçã. Ela não ia querer, ela está imitando uma galinha. Que vexame, eu não quero fazer isso. Então, começa a ter esse problema. E eu acho que eu caí de novo. Gente, vocês acreditam que é possível a gente ser hipnotizado e fazer algo que a gente não queira, que a gente falar de repente um segredo, né? Tem gente que fica com receio, não, vai que eu fale alguma coisa, que eu faça alguma coisa que eu não sei, que eu não esteja consciente. Como é que vocês enxergam a hipnose aí? Conta pra gente ter uma ideia aí, enquanto o Camilo já volta pra exemplificar melhor aí. Ficou claro, gente, essa questão de como a nossa mente funciona? O celular do Camilo tá sabotando. Vamos lá colocar o K de volta aí. Para falar um pouquinho. Meu celular tá quente demais aqui. Então, aí a questão dos mitos, eu vejo que é bem dessa hipnose de palco. Eu acredito que isso assusta as pessoas, né? De você tá ali na hipnose, vendo as pessoas sendo hipnotizadas e fala, caramba, isso tem coisa estranha nisso. Eu perguntei pro pessoal se eles acreditam que é possível a gente fazer alguma coisa, falar alguma coisa que a gente não queira, que a gente fique inconsciente, que a pessoa manipula. Explica um pouquinho como é que isso funciona e quais são os tipos, então, de hipnose. Você está falando da hipnose de palco, então quais tem dois tipos, Tem dois tipos, que é a de palco e a de terapia, que a gente usa para, sei lá, medicinal, eu acho que a gente pode falar assim, da medicina, né, que a gente usa para terapia, usa para até... Eu não sei se a gente usa atualmente para fazer cirurgias, mas é possível fazer até cirurgias usando a hipnose. Pessoas que não podem receber medicamentos para anestesia, uma forma é usar a hipnose. Ela tem como você tirar a dor da pessoa só com a hipnose. Então, ela é usada nessas duas situações, né? Tudo é hipnose, mas tem esses dois contextos. De palco, entretenimento. Usa a mente, a gente consegue mostrar como a mente da gente é incrível usando brincadeiras. E a outra é a terapia, que ajuda as pessoas a justamente ver essas crenças também. Igual você estava falando, né? Crenças que não ajudam. Uma coisa assim, que é sugestão. Você está dando sugestão para você de falar, para emagrecer dá muito trabalho. Para emagrecer eu vou sofrer bastante. E o que vai acontecer? Você, para emagrecer, vai ter que sofrer bastante porque essa é a sua crença. Então, se você consegue mudar isso, vai ser de forma diferente. Então, tomar cuidado com as coisas que você fala, porque por trás disso tem alguma coisa que é verdade, que é as suas crenças. São suas crenças, né? Então, o que você fala são as suas verdades. E é as suas crenças. E é possível a gente fazer alguma coisa que não queira na hipnose?
falar alguma coisa? Não é possível. Não é possível você fazer o que você não queira, porque quando você faz o que você não quer, você fica desconfortável ou aquilo perde sentido. Quando você fica desconfortável com algo e não faz sentido, você simplesmente não aceita sugestão. É como se fosse um sonho onde o sonho está ruim e você fala que não consegue acordar com aquele sonho. O sonho está ruim, você acorda. É um pesadelo, né? E não consegue sair daquele pesadelo. Uma hora você vai sair daquele pesadelo. Uma hora a sugestão vai parar de fazer sentido para você e você, não quero mais. Você está o tempo todo consciente do que está acontecendo, mas você se permite acessar a parte inconsciente. O seu consciente vai estar o tempo todo ali observando o que está acontecendo. E aí você permite que ele não atrapalhe. Então o processo está acontecendo ali é como se fosse um jogo de futebol, onde o consciente ali é o juiz, e se você não ficar atento, o juiz vai interferir no jogo. Então o que você tem que fazer com a sua mente? Fica só assistindo. Deixa o jogo acontecer. Deixa a sua mente emocional, o subconsciente. Eu vou trabalhar só com o subconsciente ali, só com a parte da emoção. Eu não quero trabalhar com o racional. Então, quando eu faço uma pergunta e está dentro da hipnose para terapia, é a primeira coisa que vem na sua mente. Não fica pensando. Porque quando você pensa, é o juiz querendo interferir. Então, assim, a primeira coisa que vem na sua cabeça me fala. Então, assim, como é que você se sente? Uma palavra. E aí você, a primeira coisa. Não fica pensando, será que eu estou me sentindo? Não, já acabou. Já foi embora a parte emocional que eu queria, porque você está racionalizando. Isso atrapalha na terapia, então é a primeira coisa que vem na sua mente. E é assim que vai trabalhar na terapia. A gente trabalha as emoções, que está na parte subconsciente. A gente não tem o controle disso, então a gente permite que ela esteja controlando você naquele momento. Quando você fica com raiva, por exemplo, você está deixando a emoção te controlar. Na hipnose a gente vai deixar a emoção controlar ali, mas de forma que o terapeuta ali, hipnoterapeuta, né, usando a hipnose, consegue controlar para te ajudar a descobrir os bloqueios. E eu caí de novo. Tem uma pergunta muito interessante aqui sobre se é possível a gente dar alguma sugestão, né? Tem que passar alguma dica para o pessoal. Eu vou pedir para o Camilo falar um pouquinho mais sobre isso. De quando a gente tem impulso, vontade de comer alguma coisa, isso é ótimo. Porque às vezes a gente sabe que aquela determinada coisa não vai fazer muito bem naquele momento, não é aquilo que você deveria comer. E a gente também sabe que tem outras questões emocionais, né? Questões de ansiedade, dependendo do dia que a gente teve, que a gente busca a comida para trazer um certo conforto, um certo acolhimento, não só como uma forma de suprir uma necessidade fisiológica da fome, né? Então, de repente, a gente tendo mais ferramentas, a gente consegue lidar com esses impulsos, né? Quando vem de uma outra forma. Então, vamos ver quais dicas o Camilo pode dar pra gente a respeito disso, que é realmente muito interessante, muito importante, né, pra gente ir. Mas, no fundo, gente, não tem como, né? É processo de autoconhecimento. Temos uma pergunta muito, muito massa aí, Cá. Eu vi aí. Eu vi aí que... tipo, foi da Mafalda, né? Eu acho que é a Alê, irmã da Amanda. Ela tá perguntando se é possível... Passar alguma dica de hipnose para que a gente possa usar nos momentos em que a gente tem um impulso de comer alguma coisa que a gente sabe que não deveria comer. Certo. Eu acho que a primeira coisa assim, que está me lembrando agora é você descobrir os gatilhos. Porque assim, alguma coisa está fazendo você querer comer aquilo ali. Então, se você consegue descobrir isso, já vai te ajudar a evitar os gatilhos, né? Aconteceu alguma coisa que você talvez tenha passado despercebido, mas se você parar, relaxar um pouco, recapitular na sua mente o que aconteceu para você estar com aquela vontade de comer alguma coisa, já vai te ajudar. E aí, os gatilhos, eles podem ser trocados. Você pode pegar, em vez de um gatilho que te faz comer algo que você não quer, você criar gatilhos para não comer o que você não quer. Ou para fazer algo que você quer. Eu vou acionar esse gatilho. E como é que você pode fazer isso? Você pode, num momento de tranquilidade, como é que você... Talvez você pode procurar um vídeo de auto-hipnose, que vai te ajudar, mas se você respirar profundamente, né? Respirar e relaxar já. Aí você fecha os olhos e começa a pensar o que faz você comer alguma coisa que você não quer. Naquele momento onde você
um impulso, né? Você está tendo um impulso, o que está causando esse impulso? Então, quando você respirar, já vai te ajudar a estar com a mente mais relaxada ali, e você ter acesso a talvez informações que você não teria se você não parasse para fazer aquilo. E a partir daí você começar a se dar autossugestão. Fala, não, eu preciso agora fazer o quê? Eu preciso comer coisa saudável. Eu não posso agora fazer algo, sei lá, comer uma comida que eu não quero. Então, se você começa a fazer isso, de ter consciência, o mindfulness, né? Você está presente aquilo ali. O que está acontecendo? O que eu posso fazer agora para evitar fazer o que eu não quero? Não ter esse impulso. Eu acho que começa a ter várias coisas que você já vai perceber sem ter parado de fazer isso. Se você não parasse para fazer isso, talvez você ia no impulso mesmo, ia deixar passar um momento para refletir. Eu costumo dizer, né, pro pessoal que a gente come muitas vezes, a gente tem alguns tipos de fome, né? A gente tem fome emocional e tem a fome fisiológica, né? E muitas vezes o que acontece com a grande maioria das pessoas é que a gente come muito mais do que a gente deveria, porque a gente quer preencher alguma coisa ali, algum vazio, né? Alguma irritação, então você vai lá e come. E aí a gente tem algumas explicações até de alguns profissionais, né, terapeutas, né, psiquiatras, psicólogos aí, sobre de onde que vem essa fome emocional, né? Por que a gente gosta tanto de doce? E aí, se a gente for pensar, o primeiro alimento que a gente teve contato, que é o leite materno, é um alimento doce. Então isso remete ao conforto da nossa mãe ali, da proteção. Então a gente geralmente busca um doce inconscientemente, querendo essa proteção. Então, quando a gente consegue parar ali, tem essa consciência e parar e pensar, a gente consegue identificar o que está causando, né? São esses gatilhos. Como são feitas, cara, essas sugestões? A gente simplesmente conversa com a gente mesmo, a gente precisa falar isso em voz alta, a gente pode falar só mentalmente, precisa ser várias vezes na semana. E o cara caiu de novo. Hoje tá que tá, gente. Mas vamos que vamos, né? Ó, o Gilson falou que toda hipnose é uma auto-hipnose. Sim. Na verdade, a hipnose, o processo mesmo, o Camilo vai falar um pouco melhor, de hipnose acontece quando você se relaxa e você mesmo, né, decide seguir as instruções e as orientações do terapeuta ali. É como se fosse uma meditação guiada, que você escuta ali, né? Quem já fez meditação guiada sabe que tem os passos, e aí você escuta, fecha os olhos, relaxa, respira, e aí aquilo vai deixando a nossa mente, nosso corpo mais molinho para receber essas sugestões aí. Então, eu vou pedir para o Camilo explicar melhor como que a gente pode fazer, se tem uma frequência, se a gente precisa repetir em voz alta, se a gente faz antes de dormir. Vamos aí, cá. Tem que fazer essas autossugestões para comer alimentos mais saudáveis, para praticar exercício físico, para fazer aquilo que eles precisam fazer para ter a saúde que quer, o corpo que quer. Será que o Camilo vai conseguir, gente? Ô, meu pai! Montanha-russa aqui, né? É bom que vai dando mais curiosidade aí pra gente saber. A internet do cara não tá conseguindo suportar, infelizmente. Mas vamos que vamos. Vamos tentar de novo para ele explicar. E vão colocando as dúvidas de vocês. Se vocês têm alguma questão ali que queria que o Camilo abordasse melhor. Vamos ver se agora vai. Então, você falou da hipnose como ser meditação guiada, né? E uma coisa que às vezes a pessoa não sabe, que a hipnose, para terapia pelo menos, ela tem que ser muito participativa. Ela não é passiva, ela é ativa. Você está o tempo todo ali interagindo com a pessoa que está te guiando.
Então, assim, na meditação guiada, você só recebe, né? Na hipnose, com a terapia, você está o tempo todo dando feedback do que está acontecendo, o que você está sentindo, que a gente está trabalhando com aquela emoção. E aí você vai explicando para a pessoa e ela vai te guiando. O que você vai fazer então? E aí começa todo o processo de terapia. Então não Você descobrir funciona coisas. eu colocar uma autossugestão para Pois dormir, é, né, não. à noite ali e Não achar que vou funciona. estar mudando. Tá. E Não como é que eu funciona. faço Assim, a autossugestão, então, para ser efetiva ali, no caso de querer mudar esses hábitos e aí direcionar a minha mente para comer aquilo que eu sei que é saudável, para fazer o exercício, para fazer né, o que precisa fazer? tem uma coisa que você pode fazer que é bem legal de auto-hipnose, que é você gravar o que você quer. Então você grava o que você quer e aí quando você vai escutar isso, você faz aquele processo de relaxar, sentir o corpo totalmente relaxado, de fechar os olhos, se acalmar, e aí você coloca aquela gravação de sugestões que você quer. Então é uma forma que você pode trabalhar, quem gosta de meditação guiada, né? Se não encontrar algum áudio que faça acontecer algo que você deseja, né? As pessoas podem fazer isso com gravação. Agora, na terapia, é uma coisa diferente. Na terapia, você descobrir um bloqueio seu, para você trabalhar é diferente. Não vai funcionar você simplesmente ficar passivo ali para descobrir um bloqueio seu. Agora, a sugestão sim, sugestão que você coloca ali para escutar vai te ajudar. A você, por exemplo, criar um novo hábito, isso aí pode te ajudar. Agora, bloqueios na terapias é a meditação, você parar e refletir sobre aquilo. Quando você consegue refletir sobre aquilo, já está tendo uma auto-hipnose. E aí você começa, como é que eu trabalho isso em mim? Então, se você consegue identificar o que está causando aquilo, você começa a trabalhar em você mesmo, fazendo uma autoterapia. Toda hipnose é auto-hipnose, então por que não fazer uma autoterapia usando a hipnose, né? É possível. E Não é se tão eu fácil, quiser mas é trabalhar possível. com as sugestões, como você tinha mencionado, eu preciso falar em voz alta para ficar bem claro para o pessoal aí, se quiser, né, de repente, adotar essa prática. Eu preciso ter um horário fixo, eu tenho que fazer todos os dias. Qual seria o ideal ali para eu adotar, né, para eu ter mais resultado ali no que eu quero? Gente, vai chegando nas melhor parte, o negócio dá ruim, né? E o cabelo cai. Vamos que vamos, cá. A gente marca outros, né? Vamos esperar o Camilo entrar novamente. E aí eu já coloco ele de volta aí. Meio aos trancos e barrancos, mas vamos que vamos. Pra gente saber aí. Mas eu acredito que até o momento tenha ficado claro, né? Eu acho que para a maioria de vocês aí, vamos colocando os feedbacks, né? Se está fazendo sentido para vocês, mas do porquê que muitas vezes a gente não consegue adotar hábitos que vão contribuir para a gente atingir os resultados que a gente quer, né? Então a gente sabe que a nossa mente está querendo, a gente tem um sistema que está trabalhando para nos proteger, para poupar energia. Toda vez que a gente vai adotar um novo hábito, a gente gasta, né? Como o Camilo estava explicando, a gente gasta muita energia. Então, a gente precisa fazer com que esse hábito fique automatizado, porque aí a gente não precisa mais gastar tanta energia e o nosso sistema entende que aquilo é bom. Né? No momento que a gente começa a fazer, né, um movimento diferente, aquilo começa a ficar desconfortável, né? Como, por exemplo, quando a gente começa a ir para uma academia, os músculos começam a doer e é desconfortável esse processo, o seu corpo ali fala, não, larga a mão, isso é muito difícil, né? Tá gastando muita energia, pra quê? E você tem que estar o tempo todo conversando com você mesma, sobre os benefícios, né? Tá tudo bem, faz parte, assim mesmo. E eu vou pedir agora para o Camilo dizer, né, de que forma mais efetiva a gente pode conversar com a nossa mente para... Vamos ver se ele consegue entrar novamente aqui. Para a gente poder ter os resultados que a gente almeja, né? Vamos lá. Boa tarde, Gi, para quem está chegando agora.
Você estava falando assim, né? Qual o momento bom para fazer isso? Melhor momento, ideal. Eu acredito que quando você cria rotina para sua mente, ó, tal horário, tal lugar, então assim, o ambiente, o horário, quando você vai fazer isso, que local e horário, já vai te ajudar a ter fazer sugestões para você mesmo melhor. Então, assim, em voz alta, eu acho que é melhor você gravar ou escutar algo que você queira mudar aquilo. Por exemplo, eu quero acordar cedo. Você que sabe de algum áudio que vai te dar essa sugestão de acordar mais cedo, se sentir bem, de forma energizada, você mesmo pode falar isso para você, ó, quero acordar bem. Então, quando você relaxar, fala, amanhã acordar bem. Você pode, antes de dormir, isso é legal. Sugestões antes de você dormir. Você quer acordar cedo? Antes de dormir, dá essa sugestão. Amanhã já começa a imaginar. A gente usa muito a imaginação com a hipnose. A gente assim, imagina o que está acontecendo. Aí você começa a imaginar no outro dia. Se imagina também até as dificuldades. Imagina você tendo aquela dificuldade, mas você fala, não, eu vou levantar. Eu tô com preguiça aqui, eu tô cansado, mas eu vou levantar, porque eu sei que vai ser melhor para mim. E isso antes de dormir. Porque aí quando você acordar, vai vir aquilo atômico. Você fala, não, eu já sabia que isso ia acontecer, mas eu vou acordar porque eu já sei que vai ser melhor para mim. E vai reforçando aquela ideia. Então, talvez no emagrecimento, se você tem esse objetivo, eu quero comer melhor, eu quero fazer exercício, eu vou acordar sempre para fazer exercício. Então, antes de dormir, já se programa. Uma coisa que é legal, uma dica, antes de você for dormir, já deixa tudo pronto. Que aí você não vai ter aquela desculpa de ficar assim, não, mas eu tenho que pegar a calça, tenho que pegar os sapatos. Já deixa tudo prontinho ali, porque quanto menos energia você gastar de tomar decisões, não, já tá ali, ó, é só calçar. E tem um cara que eu sei que ele fala isso, é só colocar o tênis, só colocar a camisa, só vou lavar o rosto, fazer uma coisa de cada vez. Você vai dando sugestões, não, só vou fazer isso, e de repente já está pronto para fazer o que você queria. Então, antes de dormir é um momento muito bom para quem quer fazer alguma atividade logo cedo, quem quer acordar mais cedo, já te dando essa sugestão. Então, você dormir melhor também, sugestão para dormir melhor. A gente pode simplesmente fechar os olhos ali e visualizar falar com você mesmo. E conversar mentalmente. Não preciso verbalizar. Sim, não precisa falar. Sim, você conversa com você mesmo ali, um diálogo interno, né? É justamente isso mesmo. E aí fazendo todos os dias, criando esse hábito aí pra... Vira um hábito, exato. Tem um jeito assim que você faz, por exemplo, dormir 10 minutos. Aí, eu vou dormir 10 minutos no almoço, depois do almoço. Quando você pratica bastante... Eita, nós! Vamos que vamos! Bom, o Camilo aí... Não tá conseguindo ficar, gente. Mas a Cecília deu até aqui a sugestão da gente marcar, de repente, né, uma live com exercícios práticos. Coloquem aí pra mim. É interessante pra vocês? Vocês gostariam de ter algumas dicas mais práticas de exercícios aí? Porque daí a gente pode marcar. Nós capota, mas não para, exatamente. Ninguém para nós. De repente, de exercícios, dicas, e aí a gente pode fazer uma live só sobre isso. E aí, de repente, fazer ao vivo uma auto-hipnose aqui para vocês verem, né? Que não tem muito segredo, gente. É muito tranquilo. E toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, a gente consegue ser terapeuta de nós mesmos. A gente tem que só criar esse hábito de parar, refletir, se perguntar. Então, eu tava falando do despertador, assim, que às vezes quando você vai dormir 10 minutinhos antes é o sono da beleza, né? Dormir ali depois do almoço, para descansar um pouquinho. Você coloca o celular para despertar em 10 minutos, quando você fecha o olho, você dá a sugestão, daqui 10 minutos eu vou abrir os olhos. E quando você vem na sua mente abrir os olhos e você olhar o relógio, você vai ver que está próximo dos 10 minutos. Então, se você treinar isso, você vai ver que cada vez fica mais fácil você conseguir fazer o que você se sugestionou, que é a auto-hipnose. Bom, cara, acho que agora pra gente fechar, você podia dar alguns exemplos de auto-hipnose que você... De hipnose que você já fez, como que você tratou já as pessoas. Porque daí eu acho que fica bacana para as pessoas entenderem mais ou menos aí. As pessoas que têm fobia, por exemplo, é uma ótima ferramenta para lidar com a hipnose. Porque a hipnose consegue ver o que está causando aquela fobia. Qual a emoção que está gerando aquilo. Então, com a hipnose, você começa a trabalhar... ressignificar aquela interpretação. Porque assim, houve um fato. O que aconteceu para você ter uma fobia, por exemplo?
um bloqueio. Um bloqueio, por que aconteceu aquele bloqueio? Às vezes você não sabe qual é o bloqueio, mas quando você descobre qual é o bloqueio, o que aconteceu? Como é que sua mente trabalhou aquilo? E na hipnose a gente gosta de falar, nem sempre o que a gente lembra da hipnose é o que aconteceu realmente. Isso não importa, na verdade. Importa o que você, como você está lidando com aquilo, com aquela informação. E com a hipnose a gente consegue também mudar o que você está interpretando. Porque quando você interpretou daquele jeito, você era uma pessoa diferente do que você é hoje. Hoje você já tem outros conhecimentos. E a gente trabalha justamente com a pessoa que você é hoje para ajudar aquelas pessoas que teve aquela interpretação naquele momento. A sua mente interpretou de um jeito que hoje você interpretaria de outro jeito. E aí você pode hoje ajudar aquela interpretação, mudar aquela interpretação. Então bloqueios, fobias, tudo isso te ajuda a ter uma vida melhor. Te incomoda algo? Então você pode ressignificar o que está te incomodando para trabalhar melhor. Dá um exemplo aí de alguém que você tratou. Conta pra gente. Tinha fobia de casamento. Eu li e fingi que nem li, né? Porque esse Simpson Carlos aí é meu marido, sabe? Não, tinha fobia. Passou. A Ju curou ele. Foi no porrete. Então, eu trabalhei já algumas fobias, por exemplo. A última que eu trabalhei foi uma moça que me pediu ajuda com rato. E foi muito bom. A participação dela faz toda a diferença. Ela estava muito comprometida com o resultado. Então, ela queria muito acabar com o medo de rato. E aí, no processo, uma coisa que foi chave para a resolução do problema, para acabar com a fobia dela, pelo menos para ela se sentir melhor, depois ela falou que fazia que ela talvez nunca tinha sentido daquele jeito, mais leve, foi perguntar para ela como ela gostaria de ver depois. Ou seja, ela tem medo de rato. Eu perguntei para ela, como é que você gostaria de ver o rato? Aí ela não estava sabendo interpretar isso. Quando ela soube que era fazer o rato ser indiferente, aquilo lá, para mim, assim, era o que eu precisava escutar. Porque quando ela falou, quero ver o rato indiferente, eu, beleza, vou trabalhar isso. Sugestão, o rato já não tem mais importância. Você vai olhar o rato e ele não vai ter importância nenhuma. Então, essas sugestões, quando é com a mente subconsciente, a gente consegue dar a sugestão e trabalhar aquilo. Olha, é só um rato, você tá vendo que é só um rato? Ah, tô vendo, então. E aí começar a trabalhar. E ela falou que foi incrível. Depois ela falou, pode até ter um rato aqui dentro que eu já não me importo mais. E é justamente o que ela queria. Então, assim, foi a mais recente. Foi muito bom. E isso deixa pra gente muito dela. claro que, na verdade, os eventos, as situações que acontecem com as pessoas, na verdade, eles não são nem positivos nem negativos. É a nossa interpretação, a nossa ideia que polariza, que torna isso algo bom ou ruim, né? Então, tudo que acontece. Então, a gente tem essa escolha, né? Como é que eu quero ver isso? Como é que eu decido olhar para isso? Gente, acho que por hoje foi isso. O Ká conseguiu aí, com muito custo, aos trancos e barrancos, a gente conseguiu, acho que abordar bastante informação interessante aí, relevante. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar bastante. A gente está chegando aí em 1 hora de live, então eu queria agradecer todo mundo que entrou, que participou, que perguntou. Espero muito que as dicas aqui tenham ficado claras e me contem se é interessante para vocês uma nova live aí com alguns exercícios práticos, se vocês terem um interesse aí, e aí a gente vê para a gente marcar uma live aí sem contratempos, né? Podia falar como faz isso nas crianças. Bom, aí fica para a próxima live. Então, Camilo, muito obrigada, sei que você está aí. Obrigada a todo mundo que participou, acho que foi bem esclarecedor. E aí, para quem tiver qualquer dúvida, sugestão, pode ficar à vontade, mandem para mim, por favor, no direct. Posso abrir também caixinha de sugestões nos stories para vocês enviarem aí suas questões. E se vocês quiserem uma nova live, a gente marca, então, num outro momento que aí na HipnoKids, que a conexão funcione melhor, né? Pra gente conseguir aí fazer a live sem nenhum contratempo. Certo? Então, boa tarde para todo mundo. Muito obrigada a todos e até a próxima, gente.